que eu não faço as escolhas corretas da minha vida, meu Deus? Por que eu não consigo escolher direito? Por que eu sei o que eu quero e ainda assim eu não faço o que eu tenho que fazer? O que acontece? Eu sou errada? Deus, quando o Senhor foi me fazer, o que o Senhor colocou em mim? Qual que foi lá a mistura que não deu bom, Deus, não deu bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Previsivelmente Irracional. Preciso dar uma olhadinha porque a pessoa fala muito rápido, não consegue falar a palavra previsivelmente. Do Dan Ariely, que é um bambambam da psicologia e da economia comportamental. E eu vou te dizer 3 coisas pelas quais você só é um ser humano. Deus não te fez errado. Você tá bem, amiga. A gente tá junto também escolhe errado. Mas a gente tem um jeitinho aí da gente fazer as escolhas menos erradas. Então, bora pro vídeo de hoje? Bom, nosso primeiro tema de hoje, a gente vai falar por que a gente gosta de uma coisinha grátis, né? Grátis. Eu vi grátis, eu já fico, eu quero, o que tem grátis? Ai, me dá, eu vou aceitar. A gente tem um botãozinho que fala assim, grátis, puf, e a gente quer. Por quê? Porque a gente detesta perder. Sim, tem uns estudos que não vou explicar como eles foram feitos, mas vou trazer aqui só para você entender que assim, se você der umas canecas para as pessoas e falar assim, vende as canecas, as pessoas não querem vender porque elas vão falar, é minha, é meu e ninguém tira. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade em perder, né? Então, algumas pessoas vão ter uma dificuldade maior, outras vão ter uma dificuldade menor, outras vai depender muito do que a gente tá falando. Por exemplo, essa que vos fala tem uma dificuldade imensa de se desfazer de livros, né? Então, isso diz respeito a coisas que eu gosto, a questões que estão envolvidas com a minha história, com os meus valores, enfim, o buraco é sempre mais embaixo, não é mesmo? Mas, pra você entender, você não gosta de perder, eu também não. E aí, quando a gente vê um negocinho grátis, o que acontece? A gente não vai perder dinheiro, né? Na nossa cabeça, ali no automático, a gente fala, ganhei. Só que, sabendo disso, as coisas elas são colocadas aí pra dar uma certa manipulada na gente, né? Então, fica ali um negocinho que chega pra você todo mês, assim, teste durante 3 meses o nosso serviço gratuito. Você vai lá e você testa, porque você gosta de coisa grátis. O problema é que você não sai do serviço depois e você nem tá usando, você nem gostou, aliás, você nem viu, né? Porque a gente também tem uma tendência aí a não dar valor àquilo que a gente ganhou. A gente dá mais valor quando a gente perde. Por quê? Porque quando a gente perde, dói na alma. Quando a gente paga, sabe aquela academia que você tá pagando e você não tá indo? Então, quando você pensa nisso, dá um negócio, entendeu? Dá. Mas quando você ganha, não dá esse negócio. Então, às vezes, você não tá nem aproveitando o que você ganhou. E passaram uns 3 meses e você continua lá. E aí você vai começar a pagar o valor integral. Ou seja, você fez um bom negócio? Não. Quem te vendeu e te deu um negócio grátis fez um bom negócio? Fez. Então, é muito importante você observar. E, claro, você pode aproveitar e deve aproveitar essas oportunidades. Mas você coloca lá na sua agenda uma semana antes, uns 3 dias antes de renovar a assinatura e começar a cobrar. Põe lá, cancelar tal, né? E aí você já cancela e ao menos se você tenha gostado e que isso faça sentido pra você, você continua. Se não fizer, não continua. E enfim. Outra coisinha grátis que a gente gosta e que a gente pega ali no erro é leve 2 e pague 1, leve 3 e pague 2. Quando, de novo, né? É algo que a gente vai usar, então vamos supor assim, papel higiênico. Cara, você vai usar? Ele vence? Não vence. Você tem lugar na sua casa pra guardar? Porque o bagulho é grande, né? Tenho. Então, fechou, beleza, né? Isso pode, se você fizer a conta e verificar que tá valendo a pena, show, você vai usar em algum momento. O problema são aquelas coisas que você não vai usar. Então, você viu lá a brusinha tava leve 2 e pague 1. Mas eram só algumas brusinhas que estavam com essa promoção, sabe? E era uma seção que não fazia muito seu estilo, mas você viu a promoção e você falou, vou comprar.
No final das contas, o que aconteceu? As 2 brusinhas que você levou, elas ficaram jogadas lá no seu guarda-roupa, você nunca usou, porque não tinha a ver com o seu estilo mesmo, e você comprou porque estava lá na promo, e aí você achou que estava fazendo um bom negócio, mas no final não foi um bom negócio. O autor aqui do livro, ele fala o seguinte, sabe o que você tem que fazer? Uma boa coisa para te ajudar a diminuir essa sensação de estou gastando dinheiro? Se você, por exemplo, sai com os amigos, amigas, com uma certa frequência, então vamos supor que você vê algumas pessoas todos os meses. Você combina que cada pessoa vai pagar a conta uma vez. Então vamos supor que são 10 pessoas. Então, em cada mês que você sai, uma dessas pessoas vai pagar a conta. E você vai ficar com uma sensação deliciosa. Por mais que lá na sua conta você tenha pago, sei lá, R$300 ao invés de 30, que seria um valor individual para você pagar, isso vai te doer menos do que pagar R$30 todas as vezes. Pois é, temos aí um jeitinho, né, da gente sentir menos dor. E é óbvio que processos de autodesenvolvimento também nos ajudam a entender o nosso medo, né, e a nossa dificuldade com essas perdas e também nos ajudam a lidar melhor com elas. Conforme a gente aprende a lidar com essas perdas, a gente vai fazendo escolhas também muito melhores, muito mais adequadas com aquilo que a gente tá querendo. Bom, o nosso segundo tópico é algo que eu tenho certeza que você vive. Eu vivo, tu vives, ele vive, todos nós vivemos, que é a procrastinação. E essa bendita dessa procrastinação, nos dias atuais, ela é vista como algo muito mal, algo de alguém que é fraco, de alguém que não dá conta, de alguém que não consegue, e você fica se sentindo como o cocô do cavalo do bandido, porque você não consegue, e quem consegue tá lá, chegou no topo da carreira, enfim, e você fica se sentindo muito mal. Acontece que procrastinar não é uma coisa assim tão anatural, é uma coisa natural do ser humano, a gente procrastina, por quê? Porque a gente tem dificuldade da gente entender o que a gente vai ganhar a longo prazo. Então, por exemplo, sabe aquela academia que eu falei que você estava pagando, você não estava indo? Pois bem, por que você faz isso? E por que você não vai? Você procrastina, né, nessa academia? Você pensa que, nossa, eu vou perder 5 quilos daqui quanto tempo? 1 ano? Sabe o que é? Então hoje eu vou assistir Netflix. A gente tem uma certa dificuldade em compreender, né, essas coisas que vão levar tempo a longo prazo. A gente vai receber só isso, a parte gostosa, a parte boa daquilo que a gente está fazendo, vai demorar. Então a gente prefere que seja ali na hora. E aí, nessa de ser ali na hora, eu vou fazer só as coisas que me são gostosinhas, mas as coisas que me são gostosinhas, muitas das vezes não condizem com aquilo que eu quero, não condizem com me levar para determinados lugares. No livro aqui, o autor, ele fala de algumas coisas que ele pode nos ajudar e que tem muito a ver com o hábito, né? O livro do Hábitos Atômicos, eu esqueci o nome do autor, gente, eu sempre esqueço. James Clear, lembrei. Ele ajuda a gente a entender algumas coisas. Também tem um podcast dele com a Brené Brown, podcast muito legal, tá disponível no Spotify. E nesse podcast ele fala algumas coisas sobre hábitos, porque os hábitos, eles nos ajudam a evitar a procrastinação. E se você, assim como eu, detesta essa coisa de hábitos, essa coisa de administração, essa coisa muito engendrada, eu entendo você, porque eu também detesto. Mas esse livro em específico, ele não é tão ruim assim, né? Ele ensina bastante coisa que é mais fácil da gente colocar no nosso dia a dia e a gente não sai se sentindo o cocô do cavalo do bandido, tá? Então, assim, pra gente não procrastinar, a gente precisa transformar algumas coisas em hábitos, a gente pode fazer compromissos com outras pessoas, então a questão de ir pra academia, né? Às vezes se você consegue encontrar alguém que vai com você, que vai no mesmo horário, e aí você acaba criando esse compromisso, fica mais fácil, fica mais difícil também de dizer não pro outro, porque a gente diz não pra gente assim, super simples, né? Agora falar não pro outro fica mais complicado.
Então, isso também é importante, tá? E o fundamental é colocar meta, gente. É colocar compromisso, objetivo. Que dia, que hora, por quê, sabe? Quando alguém me pergunta, aliás, me conta, nossa, eu tô com super sonho, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida e eu quero ser, sei lá, a nova Anitta. Ótimo, linda, quando você quer ser a nova Anitta? Ah, não sei. Como é que você vai fazer pra ser a nova Anitta? Ah, também não sei. Gente, eu já sei que essa pessoa vai ter chances muito, muito, muito pequenas de ser a nova Anitta. E não porque ela tá olhando para uma coisa super grande, que eu acho que a gente tem que olhar para coisas grandes mesmo, mas é porque ela não tá colocando dia, hora, não tá ali estabelecendo meta e objetivo. E lembra que eu falei que a gente tem dificuldade em entender quando a gente vai receber uma coisa boa num futuro que não tá muito próximo da gente? Pensa a gente fazer alguma coisa que não tem nem previsão de ter volta. Não tem data, não tem nada. Você acha que a gente vai fazer? Você acha que a gente vai trocar o nosso Netflix do dia de hoje por ser a Anitta, uma possível nova Anitta daqui a alguns anos? Não vamos. A não ser que isso esteja muito bem estruturado, tá? Então, assim, eu sei, é uma parte meio chata, principalmente para pessoas como eu, né, que gosta de ser livre, leve, solta, mas já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Enfim, não vou cantar para você continuar aqui comigo, né? Bom, antes da gente ir pro terceiro tópico, eu quero ler um negocinho que tá aqui no livro e que, ó, pegou, bateu, doeu e eu vou jogar aqui pra doer em você também, tá bom? Abre aspas. Um dos meus colegas da Universidade Duke recentemente observou que o maior assassino nos Estados Unidos não é o câncer, nem a doença cardíaca, tampouco o tabagismo ou a obesidade. É a nossa incapacidade de fazer escolhas inteligentes e de superar nossos próprios comportamentos autodestrutivos. Ralph estima que cerca de metade das pessoas tomará uma decisão sobre seu estilo de vida que acabará levando-a prematuramente ao túmulo. Talvez, nas próximas décadas, melhorias reais na expectativa e na qualidade de vida sejam menos motivadas pela tecnologia médica do que por uma melhor tomada de decisão. Então, se você sentiu tapa aí na cara, eu senti daqui, talvez hoje você vá resolver e vá pra academia ou vá dar uma caminhada por aí, não é mesmo? Então, assim, gente, talvez se a gente olhasse para a questão médica, né, que é o que ele fala aqui, e ao invés de pensar que as pessoas morrem de doença do coração, de doença cardíaca, né, por N motivos, e que as cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, talvez se a gente olhasse para isso e entendesse que não é simplesmente uma doença, porque quando a gente pensa numa doença, parece que aconteceu, sabe? A gente não tinha nada para fazer. Talvez se a gente mudasse um pouco como isso é trazido, a gente entendesse que sim, são as nossas decisões de hoje que vão influenciar muito. E é óbvio que existem outras influências, como genética, que a gente não pode controlar, né? Mas a genética, ela é algo que existe, mas ela é um botãozinho que precisa ser apertado. Não é porque você tem uma genética com algum problema que, de fato, você vai desenvolver aquele problema, né? Você vai ter que apertar o botão, certo? E o nosso terceiro e último tópico dessa conversa de hoje é sobre a gente manter portas abertas, é sobre a gente não queimar pontes. A gente tem... Lembra que eu falei que a gente não gosta de perder? Ah, então, pois bem, a gente tem um negocinho aqui, ó, quando a gente tem que fazer uma escolha. Por quê? Porque uma escolha gera uma renúncia. Então, se eu escolho o caminho A, isso quer dizer que eu não vou pelo caminho B. E às vezes, se o caminho A não der certo, você pode se culpar muito e falar, nossa, mas se eu tivesse escolhido o caminho B, mas não tinha como você escolher o caminho B, né? Porque se você escolheu A, você escolheu A, uai, sabe? Então, isso é uma outra conversa para outro dia, porque a gente pode ficar aqui debatendo bastante esse assunto. E aí, aqui no livro, ele traz um experimento super interessante, que é o seguinte, eles davam dinheiro para os estudantes para eles fazerem esse experimento. E aí tinham 3 portas e os estudantes tinham que escolher essas portas. A porta vermelha valia, por exemplo, 1 centavo.
a porta verde valia 5 centavos e a porta azul valia 10 centavos, mas eles não sabiam disso. E aí os alunos iam clicando nessas portas, ia verificando como é que o saldo ia aumentando e eles descobriam qual porta dava mais dinheiro. E aí eles fizeram esse experimento. Na primeira vez, os estudantes eles podiam clicar lá, eles tinham um limite de 100 cliques. Era o máximo que eles podiam clicar, e aí eles descobriam qual porta dava mais dinheiro e ficavam clicando naquela porta, né? No caso que eu falei aqui era a porta azul, 10 centavos. E aí eles clicavam várias vezes na porta azul e ganhavam mais dinheiro. Eles refizeram esse experimento fazendo com que as portas se sumissem. Então assim, se eu clicasse mais de 8 vezes na porta azul, as outras 2 portas sumiam. Se eu clicasse 4 vezes na azul e 4 vezes na verde, a vermelha sumia. Só o fato das portas poderem sumir fez com que as pessoas não clicassem mais na porta azul. Ou seja, mesmo sabendo que a porta azul dava mais dinheiro, que era a porta azul que tinha que ser clicada, as pessoas tinham um ciricutico que precisava clicar nas outras. E elas acabaram ganhando menos dinheiro porque as portas iam sumir. Então, a gente detesta essa história de queimar ponte, de colocar todas as nossas moedinhas, todas as nossas fichas, né, num número só. E sabendo disso, é muito importante a gente observar as nossas escolhas no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente tá numa escolha, por exemplo, você não sabe se você vai fazer uma faculdade de Direito ou uma faculdade de Medicina, né? Bem tradicionalzinha ela. Mas aí você fica ali, será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra lá? Será que eu vou pra cá? E sempre pensando e tentando se decidir por qual caminho ir e na tentativa, na verdade, de deixar os 2 caminhos abertos. Às vezes, a gente vai fazendo escolhas para ir permitindo que as portas sigam funcionando, né? Nesse caso, por exemplo, a pessoa pode escolher para o direito, mas sabe o que ela pode fazer? Ela pode fazer algumas matérias que ela teria na medicina e para depois, se um dia ela quiser ir fazer a medicina, ela já consegue eliminar algumas matérias, né? Eu sei que no direito e na medicina isso seria meio difícil, mas em outros cursos isso seria possível. Então, assim, a gente tem essa tendência, né? A gente tem a tendência, por exemplo, de comprar um celular que tem uma memória maior, porque vai que a gente precisa dessa memória. Aí a gente acaba gastando dinheiro que não era necessário, que a gente realmente não ia precisar, mas porque a gente gosta de manter essas opções e isso deixa a gente confortável. E como eu falei com relação à perda, entender isso também ajuda a gente a olhar por que a gente fica tão desconfortável e cada pessoa, né, vai ficar desconfortável num nível. Então, é interessante você olhar e se questionar qual é o seu nível, né? O quanto você consegue conviver com isso, porque às vezes é uma questão, sei lá, na sua infância você perdeu ou na sua infância tinha alguma escassez de alguma coisa e isso faz com que você reviva esse processo doloroso, enfim. E quanto mais a gente souber daquilo que nos influencia, melhores decisões a gente vai tomar. Então, às vezes é muito melhor a gente pegar e seguir um caminho e ir nesse caminho, porque a gente vai ter retornos muito mais rápidos e muito melhores do que se a gente atirar para todos os lados, certo? Então é muito importante a gente observar isso. Eu gosto também de trazer, e no livro ele traz, né, quando fala desse tema, do asno de Buridan. O que é esse asno, né? Ele viu que tinha um feno do lado esquerdo e feno do lado direito. E aí ele ficou, nossa, será que eu como o feno do lado direito ou o feno do lado esquerdo? Feno do lado direito ou feno do lado esquerdo? Não querendo tomar uma decisão, o asno morreu de fome, né? E é óbvio que isso é uma coisa ilustrativa pra gente observar o que talvez a gente possa estar fazendo na nossa vida, não tomando as decisões que a gente precisa tomar. Eu tenho um super livro pra te indicar, que é O Deserto dos Tártaros, em que o personagem principal, o protagonista, ele não toma as decisões que ele precisa tomar e no final ele paga por isso, por essa decisão não tomada. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje.
Não esquece de deixar o seu like se você gostou, o seu comentário. E esse livro aqui é para todo mundo que quer ser um pouquinho menos irracional ou então aprender sobre as próprias irracionalidades e conseguir lidar melhor com elas através desse conhecimento. Toda semana, segunda e quarta e sexta, tem vídeo aqui no canal, então já se inscreve, já assina o sininho aí, porque para você não esquecer quando um vídeo novo for lançado. Muito obrigada, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais e tchau, tchau!